Bom dia, bonjour, boa tarde. Hi, everybody. Eh, Nós estamos muito felizes de iniciar este primeiro IP Talks deste ano. Eu sou Benoît Le Bouteiller, eu sou psicanalista, eu sou diretor do Instituto Internacional de Psicanálise. Todo mundo sabe, tem como escolher o bom canal com a boa língua. Espero que todo mundo sabe fazer isso. É muito simples. Caso tenha um problema, vocês podem mandar uma mensagem no bate-papo. Eu queria me apresentar rapidamente para pessoas cegas ou com uma baixa visão. Eu sou um homem cis, com a pele branca. Hoje eu estou careca, com uma barba. Eu queria abrir agradecendo todo o povo que preparou esse encontro, mais especificamente os dois assistentes executivos do IP e Gabo, eles estão com a gente. Sem eles, é simples, nada poderia acontecer. Eu queria também começar agradecendo muito os tradutores. Nós temos uma grande equipe de tradutores no IP. Hoje temos uma parte dessa equipe e com eles a gente consegue ter todos os nossos eventos nas 4 línguas oficiais do IP: o francês, o inglês, o português e Libras, a língua dos sinais do Brasil. Eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, mas antes disso, eu vou falar também de uma outra pessoa que vai estar comigo hoje, e a Antonella Marreiros, que vai se apresentar agora, provavelmente. Você pode se apresentar e depois a gente vai apresentar a nossa convidada querida. Antonella, bom dia. Bonjour, Benoit. Bom dia, boa tarde, gente. Good morning, good afternoon. It's still a good morning in the United States. It's a pleasure to be here today. I am Antonella Marreiros. I am Ainda é manhã aqui nos Estados Unidos. Eu estou praticando a psicanálise aqui em Nashville, em Tennessee, e é um prazer estar com vocês hoje servindo como aquela pessoa que carrega os enigmas. Eu vou ler as perguntas para vocês, as reações da nossa apresentação de Irene Corussa. Temos pouco tempo, então eu vou parar por aqui. Obrigado muito pelo convite, Benoit. Prazer de te ter com a gente. Antonella, eu acho que você não falou, você tem também um papel no Instituto Internacional de Psicanálise, e você é diretora de um laboratório de pesquisa que trabalha sobre a psicanálise e a tradução. Nós temos pessoas aqui do mundo todo, tem pessoas eu acho, dos 5 continentes, eu acho. Vamos lá. Então, Gerano, bom dia, querida, para você, e já boa tarde, ou boa noite já. Aqui onde eu estou falando, no Brasil, são 11 e pouco, mas para você, Gerano, é já o início da noite. Gerano, você é psiquiatra, psicanalista, você também professora no Instituto Internacional de Psicanálise, você é membro dessa equipe linda de professores do nosso instituto. É um grande honra te receber hoje. Você está bem? Sim, eu estou muito contente também, muito contente, muito feliz de encontrar essa ocasião de trabalhar com vocês, já dá muito tempo, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a equipe, porque aqui realmente tem um grande esforço, toda essa organização, a tradução, tem também outras dimensões, né? Mas as dimensões são enormes. Aqui, sim, são 5 horas da tarde.
É verdade isso que você está dizendo. A gente está agora em vários continentes, com vários fusos horários diferentes, e isso é muito bonito, né? Eu acho isso muito bonito. Você poderia, por favor, te apresentar rapidamente para as pessoas com deficiência visual? Sim, você tem razão. Eu tenho 43 anos, eu sou uma mulher, eu tenho olhos e cabelos castanhos, eu não sei mais o que dizer. Não sei, eu não tenho nada demais que chame muita atenção. Bom, Você vai falar para nós, eu achei maravilhoso, hein? E um acaso, hein? Porque hoje é o primeiro dia de abril e nós vamos falar de mentiras, hein? As mentiras do desejo. Que coisa maravilhosa. Mas antes disso, Geran, você pode falar para nós um pouco de você? Eu falei, você é psiquiatra, você é psicanalista, hein? Você trabalha em Istambul, na Turquia. Você pode falar um pouco mais de você? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você poderia compartilhar com a gente como você chegou nesse lugar de ser psicanalista? Porque eu acho que ser psicanalista é um lugar. Tem a ver com a questão do lugar. Não sei se você concorda com isso. Então, como você chegou nesse lugar de ser psicanalista? olha, eu vou contar então um pouco da minha trajetória. Eu vou falar um pouco do meu percurso. No ensino médio, a minha avó me deu um dia um romance. Ela adorava ler romance, então ela me deu um livro. Talvez que vocês conheçam esse livro. É um escritor muito conhecido, um americano, Irving Yalom. O livro era E o Nietzsche Chorou. O título original ela falou o título original, é uma ficção. O Nietzsche, ele tem sempre dor de cabeça e ele vai consultar o Freud, com a Luz Salomé. Então, graças a esse livro, eu descobri, talvez eu já tinha ouvido o nome de uma pessoa que se chamava Freud, mas com 15 anos, né? Depois desse romance, eu fiquei realmente intrigada, porque as dores psíquicas, a gente pode levá-las a um psicanalista, e tem um homem que se chama Sigmund Freud, que inventou uma coisa que se chama psicanálise, e é alguma coisa de muito interessante. Então, por causa da minha família, também sempre li muito, e Freud, ele era neurologista. Então, eu pensei, graças a isso, eu pensei diretamente na psiquiatria, e depois eu me tornei médica, e depois eu comecei a minha residência. A residência na Turquia é uma coisa muito complicada, porque tem muitas pessoas, muitas provas, enfim. Comecei minha residência. Então, esse é o meu suplício, porque aí eu notei que, no primeiro momento, eu quero me tornar psiquiatra, eu sou residente, mas não tem psicanálise aqui. Então, mas tinha, ainda assim, uma extrema idealização da psicanálise entre praticamente todos os residentes na psiquiatria dessa época, na Turquia, e continua um pouco até hoje. A gente pode dizer que os últimos 40 anos, sobretudo os últimos 30 anos, entre os psiquiatras, a psicanálise é realmente idealizada. Mas a história da psicanálise na Turquia não é muito longa. Mas quando eu era residente, tinha psicanalistas na Turquia. Eu pedi, então, uma consulta e eu comecei a minha primeira análise. Foi uma análise com um analista. Então, eu fiz uma segunda análise com um analista lacaniano. Mas todo esse percurso, a minha primeira ideia da psicanálise nunca mudou nesse percurso todo. Eu acho que para as dores psíquicas não tem outro lugar, não tem outro endereço.
eu estou de acordo com a psiquiatra e os seus medicamentos, isso serve para alguma coisa, mas é um outro instrumento, não é um lugar, não é um lugar. Psiquiatria não se pergunta as mesmas questões, não procura as mesmas respostas que a psicanálise. E eu estou de acordo que ser psicanalista não é uma profissão como as outras, né? Não é alguma coisa que parece uma outra coisa, é um lugar, é uma posição que você é, às vezes, eu espero que muito frequentemente, às vezes, com alguns pacientes. A gente não pode ser psicanalista com todos os pacientes. É por essa razão que nas conferências, sim, eu me apresento como psicanalista, mas na vida cotidiana, quando me perguntam minha profissão, eu falo o médico, eu falo psiquiatra. Porque psicanalista é só condivar com os pacientes, no consultório mesmo. Eu estou totalmente de acordo de definir isso como um lugar. É uma ótima ideia. Muito obrigado, Gerano, por compartilhar com a gente esses elementos preciosos. Eu teria vontade de continuar essa conversa com você até amanhã. Gente, durante a fala da Geran, vocês vão poder escrever as reações de vocês, as perguntas no bate-papo ou no ask and answer or question and answer. Né? E você pode escrever em francês, em português, em inglês. Caso você vai querer fazer uma pergunta em Libras, a língua dos sinais do Brasil, você pode dizer também no bate-papo que você quer fazer isso e você vai ter um tempo para dizer o que você quer e um dos nossos tradutores vai fazer a tradução. É possível também. É isso. Hein? Então, vamos lá. Geran, a cena é sua e a gente vai te escutar falar para nós das mentiras do desejo. Muito obrigada de me entregar essa palavra. É uma surpresa que eu notei. Talvez a propósito desse 1º de abril, né? Quando o Benoit me pediu de falar um pouco do meu percurso, é um pouco assim para mim, eu sempre faço referência a um livro. O 2º livro que a minha avó me deu foi As Mentiras no Sofá. Talvez deve ser uma homenagem da minha para minha avó, porque hoje eu vou falar justamente das mentiras. Eu vou começar contando para vocês uma pequena vinheta, uma vinheta sobre o desejo, sobre a mentira e sobre a frustração. É uma menininha de 7 anos. Essa menininha, ela pede para o seu pai dinheiro. Ela quer pintar os ovos de Páscoa. Mas o pai recusa esse pedido, dizendo que ele não tem dinheiro. Depois, ela pede para o seu pai dinheiro para comprar uma coroa para a princesa que acabou de morrer. Então, cada estudante devia dar, então, 50 fênix para o seu professor, né, para comprar a coroa. Mas o seu pai vai dar para ela, na verdade, 10 marcos. Ela vai pagar a sua parte e ela devolve 9 marcos lá na secretária, na escrivaninha do pai. E com o resto do dinheiro, ela vai comprar as tintas, vai guardar as tintas no seu armário de brinquedos. Durante a refeição, o pai pergunta para ela: o que você fez com os 50 fênix que estão faltando? Você comprou tinta com esse dinheiro?
A menininha, então, negou, ela nega. Mas o seu irmãozinho de 2 anos, com quem ela queria colorir os ovos, ele trai ela. E ele diz que as pinturas estão no armário. Essa pequena vinheta, esse caso clínico, está no livro do Freud, que se chama Neurose, Psicose e Perversão. Vocês podem encontrar no capítulo que se chama Duas Mentiras Contadas por Duas Crianças ou Duas Mentiras Infantis, depende da edição. Mas você sabe, Freud, ele é um clínico excepcional, né? Ele se interessa, ele vai se interessar por esses 50 fênix, centavos, tá? E ele nos faz nos perguntar essa pergunta. Por que ela contou essa mentira? Por que essa menininha contou essa mentira? Ele vai nos dar muitas explicações a esse propósito, mas eu quero começar alguma coisa que o Lacan nos evocou para a gente. A gente pode encontrar uma das respostas em função e campo da palavra e da linguagem do Lacan. O que ele diz? Vou citar, então, citação. O inconsciente é esse capítulo da minha história que está marcado por um vazio, ocupado por uma mentira. É o capítulo censurado. Então, vocês estão dizendo, vocês sabem, o Lacan está dizendo o quê? O inconsciente é estruturado como linguagem. Mas agora ele está dizendo que o inconsciente é um capítulo da minha história ocupado por uma mentira. Então, o inconsciente pode ser constituído pela mentira. É muito interessante isso, se a gente pensar. Então, é preciso se perguntar, o que a gente pode encontrar nesse capítulo censurado? Eu vou tentar explicar, vou tentar contar para vocês. O pai, quando ele encontra as tintas, ele fica furioso. Ele compreende, então, que a menina estava mentindo. Aí ele fala para a mãe de dar um castigo para ela. A mãe, o Freud não fala qual que foi o castigo, mas quando a mãe dá o castigo para a menina se sente tão impotente que a mãe vai tentar acalmá-la, vai pegá-la no colo, vai levá-la para passear, ela tenta consolar a menina. Mas depois desse evento, que vai constituir realmente uma virada, um marco na infância da criança, essa menina alegre e bem confiante de si, ela se torna tímida e medrosa. Não é porque o castigo foi brutal, não foi isso. É porque tem alguma coisa de muito importante no nível inconsciente. Porque o Freud compreende, então, a importância desses 50 centavos, né? Esses 50 fênix. E ele vai explicar para a gente por que ele é tão importante. Meio, então, a menininha, uma pessoa que cuida dela, com a babá, né? Ela vai ao médico com a babá. O médico é alguém que tem uma relação amorosa com a babá. E ela? Então, ela vai ao médico com a babá e nesse encontro, o médico dá dinheiro para a babá. E voltando para casa, a babá, talvez ela queira também comprar o silêncio dessa menininha, ela vai comprar uns docinhos para ela. E ela vai dar um pouquinho do resto do dinheiro também, provavelmente como uma troca, né? E quando a menininha volta para casa, ela vai ficar brincando com esse dinheirinho, tanto de tal maneira que a mãe vai ver o dinheiro e vai perguntar. Quando a mãe faz as perguntas, onde se encontra esse dinheiro? Ela vai terminar denunciando a babá e a babá vai ser demitida. O Freud, então, nos diz que
para essa criança, o fato de pegar dinheiro, alguém pode ser ligado às relações sexuais, ao corpo e ao amor. Vou citar, então, a passagem de Freud. Tomar dinheiro de alguém teve, então, para ela, muito cedo, o significado de entrega de relação amorosa. Receber dinheiro do pai tinha o valor de uma declaração de amor. A fantasia de o pai ser seu amado era tão sedutora que, com o auxílio dela, o desejo infantil das tintas para os ovos de Páscoa sobrepôs-se facilmente à proibição. Mas ela não podia confessar que se apropriara do dinheiro. Porque o motivo do ato, para ela mesma inconsciente, não era confessar. O castigo do pai foi, portanto, uma rejeição da ternura que lhe era oferecida, um repúdio, e destruiu seu ânimo. Essa é a parte censurada que a qual o Lacan faz referência. A menina não está só decepcionada de não ter as tintas que ela queria. Ela está também decepcionada por causa das suas expectativas inconscientes. Ela não podia dizer que ela pegou o dinheiro. Ela não podia assumir, né? Ela não podia confessar. Se ela dissesse por que ela tinha pegado o dinheiro, é como se ela tivesse dito que ela estava apaixonada pelo pai. Então, era impossível. Dia vai crescer, ela vai ficar noiva e ela vai comprar os móveis para casa. E a sua mãe faz umas perguntas sobre os móveis, sobre o dinheiro que ela vai gastar, e quando a mãe faz perguntas sobre os gastos, né, sobre o gasto do dinheiro para a casa dela, ela fica furiosa. Ela acha que o dinheiro é só dela, que ela não tem que dar satisfação. É impossível de ficar perguntando coisa de dinheiro para ela. Mais tarde, no casamento, o dinheiro também vai ser um problema entre ela e o seu marido. Ela queria sempre separar o dinheirinho dela do dinheiro do marido. Ela quer separar o dinheiro. Então, os fênix, né, os centavos, que é a moeda universal da sua infância, não permitiram à menininha comprar o seu silêncio quando ela tinha 3 anos e meio. E mais tarde, aos 7 anos, quando ela queria comprar as tintas para os ovos de Páscoa, os mesmos fênix não permitiram a ela acessar o que ela queria. Então, vocês estão vendo o dinheiro, como que ele é problemático para ela. Esse dinheiro era também uma moeda de troca, uma troca erótica entre a babá e o médico. E ela era testemunha dessa troca, ela foi testemunha dessa troca. Ela foi também a pequena cúmplice dessa relação. Então, graças a isso, a gente compreende bem que o dinheiro não é somente um equivalente simbólico do sexual. Ele é também um equivalente do amor e um substituto material do gozo tirado do corpo. O Freud constrói aqui uma oposição muito sutil entre mentira e formações do inconsciente. A mentira, então, é uma outra forma de tratar o desejo?
que o sujeito só pode dizer mentindo? Por que a mentira? A mentira não é uma palavra vazia, justamente porque ela concerne a verdade. Não é uma palavra verdadeira, não é uma fala verdadeira, mas não é uma palavra esvaziada, vazia. Por quê? Porque a mentira concerne a verdade. Por causa da culpa, não é possível assumi-la, a mentira. Mas a mentira serve, paradoxalmente, a mostrar a verdade. Dito de outra forma, a mentira é uma forma de supressão do recalque. Diferentemente do sintoma, que é um arranjo inconsciente, a mentira é um meio para a denegação da castração. No seminário que se chama A Relação de Objeto, o Lacan vai explicar esse ponto aqui. Ele vai dizer que a criança faz uma denegação quando ela diz que ela não pegou o dinheiro, que ela não tinha pegado o dinheiro. É a prova que tem aí um desejo inconsciente. A criança viola uma regra e mente. Na verdade, então, segundo Lacan, é a lei da castração que se trata aqui de transgredir. Na obra do Freud, é possível encontrar vários exemplos que mostram como que o desejo é tratado pelo sujeito através das fantasias, dos sintomas, dos atos falhos, do xiste. Mas a mentira é uma outra coisa, é um outro fenômeno, é uma outra forma de tratar o desejo. Porque o encontro com a castração é evitada pela mentira. No seminário, Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, o Lacan vai dizer: é primeiro, como se instituindo numa, e mesmo por certa mentira, que vemos instaurar-se a dimensão da verdade, no que ela não é, falando propriamente, abalada, pois a mentira como tal se põe ela própria nessa dimensão da verdade. Então, a mentira é alguma coisa que vai vir no lugar da verdade. Dito de outra forma, pode vir a verdade através da mentira. A mentira que é uma fala que não é verdadeira, mas que nos indica o lugar do significado que foi recalcado. Segundo Freud, o inconsciente não se revela de forma positiva, e a experiência analítica mostra que é sempre de forma indireta que a gente acessa ele. Você sabe que, às vezes, os nossos pacientes dizem que eu nunca tinha pensado nisso, ou eu nunca tinha pensado naquilo. Então, isso é uma formulação muito frequente, e cada vez que a gente ouve essa expressão, a gente pode traduzi-la assim: você tocou em alguma coisa do inconsciente. Porque o analisando, ele não pode dizer o seu desejo de forma explícita. Ele também não pode dizer a verdade do seu desejo. Mas, às vezes, as mentiras, como outras formações do inconsciente, servem para expressar o recalque, para exprimir o recalque. Então, é preciso refletir sobre o que o sujeito só pode dizer mentindo. Eu acho e eu espero que as 2 mentiras infantis, esse pequeno texto, nos abram essa via, abram para nós essa via. Eu vou parar aqui para deixar um pouco um espaço para as perguntas, para os comentários. Já tem um tempo que eu estou querendo falar com você, umas coisas que eu quero falar com vocês, mas eu vou voltar. Primeiro, eu vou deixar para vocês. Num tempo muito curto, você conseguiu realmente
transmitir para a gente elementos muito preciosos. Eu te agradeço. Gente, então, Antonella, por favor, a gente já recebeu reações, perguntas? Yes, Benoit, thank you so much for... Muito obrigada, Benoit. Sim, eu concordo com o Benoit. O seu poder de concisão é realmente muito bom, Cheren. Então, nós, de fato, temos algumas reações e perguntas que vai ser um prazer ler para você. Todo mundo consegue me ouvir bem? Certo. Então, a primeira pergunta é feita pela Gabriela Forjaz. Em português. Tudo bem com os tradutores? Gabriela fala, é isto mesmo, podemos conhecer a pessoa através do que esconde, sem moralismos. A Gabriela Forjaz também faz, Gabriela Forjaz also complements. Gabriela Forjaz também complementa a Cheren. Ela elogia, desculpa, a Cheren pelo poder de síntese dela de um assunto tão complexo. Larissa pergunta. A negação seria um tipo de mentira? Yes, these are the reactions and questions that Bem, essas são as reações e perguntas que eu tenho por agora. Será que eu gostaria de falar aos participantes, se vocês gostariam de fazer mais perguntas, por favor, compartilhem na função Q&A, de perguntas e respostas. Vamos ver como que a Cheren vai responder agora. Na Turquia, tem muito programa, campos da televisão que pertencem ao Estado. Tem também tem canais que são privados, mas todos são controlados por uma instância de censura, que se chama Rütük em turco. Para as coisas que os turcos pensam, que essa instância pensa que é imoral, eu não sei, alguma coisa desse tipo, os canais televisivos são, às vezes, punidos de diferentes formas, às vezes por pagamento de multa, às vezes punidos por um período, mas tem alguma coisa de interessante aqui. Isso aconteceu há mais ou menos 10 anos, durante alguns meses, uma bebida alcoólica, um copo de vinho, um copo de cerveja, ou quando alguém começa a fumar, havia alguma coisa que escondia, um filtro que escondia a bebida ou o cigarro. Eu acho isso muito engraçado, porque a gente não pode ver que cada vez quando ele bebe alguma coisa alcoólica ou quando ele está fumando, mas cada vez que eu vejo essa imagem, eu me dou conta que ele está fumando. É um pouco, é isso que o Freud está falando. O Freud, quando ele vê a negação, ele vai notá-la, ele vai ter a sua atenção chamada ali. É a mesma coisa que essa censura, para ele, tem alguma coisa de importante atrás disso. As mentiras parecem uma espécie de máscara, alguma coisa que serve fantasiar, uma fantasia, mas atrás dessa máscara, o que tem? Atrás da máscara tem o desejo.
E o comentário da Gabriela, que evoca a palavra escondido, sim, eu estou de acordo. A mentira está sempre escondendo alguma coisa, um desejo inconsciente. Porque o desejo não é alguma coisa a realizar sempre, né? A menininha não gostaria de realizar o seu desejo inconsciente, mas via para expressá-lo. Alguma coisa que eu acho que a maior parte dos analisantes sabe, à medida que a análise se desenvolve, vai se desenvolvendo, os analisandos mentem cada vez menos, porque o desejo encontra outros meios para se expressar, né? Outros meios que não a mentira. Mas é alguma coisa para tratar o desejo, para evitar a castração, né? Como dizia o Lacan. E a denegação? Toda denegação, ou todas as negações, não são mentiras, todas as mentiras não são denegação. Mas, às vezes, as mentiras têm um significado particular. Freud, nesse texto, no começo do texto, ele nos indica que o professor não deve tomar a mentira só no nível moral. Pode ter um significado. É isso que ele estava dizendo para a gente. Mas, por outro lado, toda denegação não nos serve a acessar alguma coisa, mas é preciso ouvir, é preciso tentar ouvir, ao menos. Tem alguma outra questão agora? Yes, Jeren, Sim, Tcheren, temos muitas, um monte de feedback positivo no nosso chat. Eu vou juntar duas perguntas que eu considero ser de uma natureza mais clínica. Tem uma pergunta por um usuário Brian Carvalho, e outra que é anônimo. Bem, a pergunta de Brian é: dito isto, então, o que significaria o mitomaníaco? E você consegue fazer alguma relação com a cleptomania? The next question would be... a próxima pergunta é: qual a melhor forma? What is the best? I think these are the two most... Acho que são as perguntas mais clínicas que eu tenho aqui. E agora eu vou ler uma em francês, uma reação em francês que tivemos de Abdallah. Muito obrigada. Tem uma ligação entre o acesso e a análise das mentiras feita pelas psicanalistas. But maybe it's just because my French is Talvez eu não tenha entendido muito porque meu francês não é muito bom. Então, por agora, essas são as perguntas clínicas, além das muitas reações positivas que tivemos. Só mais uma observação. Parece que alguns de vocês ainda estão tendo problemas com a função de Q&A, de perguntas e respostas. Existe uma seção aí embaixo, no menu do Zoom,
que você pode usar se você tiver mais perguntas ou reações, e eu vou lê-las para você. Obrigada. Jaran, if you would like to address the reactions now, feel free. Certo, Tirana, se você gostar de Donc, responder agora, pode ir. se vocês quiserem... Então, a gente não entendeu a segunda questão, tá? Se alguém puder colocar no chat para mim, por favor. Eu acho que é uma ótima pergunta, a mitomania e a cleptomania. Eu acho que tem uma diferença entre a mentira que Freud nos conta e a mitomania e a cleptomania. A gente pode dizer que tem uma diferença radical. Por quê? Quando a menininha mente, ela, mentindo, ela faz um gesto, ela pega o dinheiro, ela compra a tinta que ela quer, ela coloca no seu armário, é alguma coisa que remete ao outro. Tem uma mensagem aí. Talvez que a gente possa dizer que se o pai não tivesse notado 50 fênix, ele não poderia, ele nem teria descoberto, né, a mentira, a realidade dessa mentira. Descobriu. Ou quando a menininha pegou o dinheiro da sua babá, que ela brincava com os trocadinhos, ela estava brincando para mostrar para a mãe que ela tinha esse dinheiro. Tem uma mensagem para o outro aí. Essa mensagem é uma forma de mostrar o desejo inconsciente escondido. Mas, para os mitomaníacos e para os cleptomaníacos, é um curto-circuito. Parece um pouco com as adições, como usar uma droga. Não tem alguma coisa que faz referência ao outro. É um curto-circuito fechado. Eu vou pegar essa coisa, eu quero pegar essa coisa, eu pego. O que acontece entre mim e essa coisa. Eu não generalizo nunca os fenômenos, né? Claro. Às vezes alguém pega alguma coisa e isso pode conter um sentido particular. Mas para explicar um pouco o fenômeno, a gente generaliza às vezes, né? Eu não sou alguém que é muito especializada, eu não sou especialista em cleptomania nem mitomania, mas me parece que tem uma diferença com o caso que o Freud contou para a gente. Por quê? Se a gente lembrar a carta roubada do Lacan, a carta e os personagens, o que acontece ali? Não é somente uma história de uma carta que foi roubada, não é somente a história de uma carta que desapareceu, é toda uma trama, né? Então, se a gente se lembrar de outros exemplos de Freud, do sintoma ou dos sonhos, tem sempre alguma coisa do inconsciente que dirige esses fatos, né, esses fenômenos. Mas para a mitomania e para a cleptomania, é preciso encontrar um motivo inconsciente para poder dizer que isso funciona como a mentira, mas me parece que não. I'm going to speak English. Thank you, Jaran. Vou falar inglês agora. Obrigada, Tiran. Então, é muito interessante que você tornou muito claro a relação entre a proibição e suas consequências e como aquilo produz algo
que podemos detectar por meio da fala. Tem uma pergunta aqui que é relacionada a esse assunto. For the translators. Plus la censure est forte. Quanto mais a censura é forte, mais a mentira é grave. This is the question. It seems to be a question that asks about the proportionate relation between. Então, é uma pergunta que fala sobre a relação entre a censura e a gravidade ou a força da mentira. Eu complementaria essa pergunta, Geran, e pedir a você que fazer uma inversão na proporcionalidade. Eu me pergunto se poderíamos dizer que se a verdade subjetiva é mais forte relativo à força da verdade, da mentira, desculpa. Então, estamos falando dessa tríade, subjetividade, a mentira e a verdade subjetiva. Então, você já nos deu algumas indicações, mas é um assunto muito interessante. Antes de você responder isso, eu vou ler mais uma pergunta em português. O desejo nem sempre será realizado? Então, o desejo serve mais para evitar a castração? Poderia falar mais sobre o desejo? Muito obrigada. Just to complete the Só question. para complementar essa pergunta, acho que tem uma pergunta relacionada, que também vou ler em português, pela Débora Medeiros. Entre a fantasia como condição para a realidade do sujeito e a mentira? It's a mix of more or less. É uma mistura de perguntas ao redor da mesma dúvida, eu diria. Só um lembrete que vamos encerrar às 11h05. Não, 12h05 do horário de Brasil. Então, se pudermos ser um pouco mais concisos, eu agradeço. Eu vou tentar responder o mais brevemente possível. Eu não evoquei um ponto, alguma coisa que vocês conhecem. Quando o sujeito diz, eu minto, estou mentindo, é realmente um paradoxo, porque o sujeito que está sustentando essa enunciação, ele vai receber essa resposta. Você está dizendo a verdade. Quando eu digo eu estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Ou talvez quando eu estou dizendo eu estou mentindo, eu estou mentindo. Não é a verdade. Mas é uma afirmação que mostra um paradoxo. Eu minto, eu estou mentindo, é uma manifestação típica do inconsciente. Ele nos mostra, ele demonstra a natureza fundamentalmente enganadora do desejo inconsciente. O desejo não pode só pode se manifestar de maneira fantasiada, escondida. Ele está fundamentalmente ligado a alguma coisa que serve para ele como máscara. E no desejo tem sempre um momento ambíguo, ambivalente. Tem um momento que vai em direção ao desejo e tem um momento que vai em direção à defesa que está estabelecida contra o desejo. É por essa razão
que, às vezes, o sujeito se defende contra o seu próprio desejo. Desejar alguma coisa não quer dizer que você vai encontrar, que você vai ter um desejo apropriado, adequado. Ou mesmo é alguma coisa que a gente conhece bem. Vocês sabem que, às vezes, conscientemente, um certo número de coisas que vocês desejam, o que vocês fazem nesses casos? Às vezes vocês realizam, ou às vezes vocês dizem, não é o melhor momento, eu vou fazer isso depois. Depois é o significante típico do obsessivo, é sempre depois. Os desejos são sempre para depois. E tem uma relação com distração. É uma verdadeira questão. Então, a menininha mente, ela mente porque tem um desejo que ela não poderá confessar. É o seu desejo incestuoso pelo pai. É a explicação do Freud. Kant, ele vai acrescentar mais uma coisa a essa explicação, dizendo que o que ela está procurando é a lei da castração. Ela, para realizar a lei da castração, para admitir a lei da castração, ela procura esse limite. A gente está vendo que tem um limite, ela sabe que tem um limite que ela não pode ultrapassar. A mentira serve a realizar e fazer existir a castração também. É uma dupla missão, um duplo sentido que a coisa se realiza. É a minha resposta a mais breve possível, a mais viável possível que eu encontrei aqui. Eu espero que a gente tenha podido discutir um certo número de coisas. Para mim, esse trabalho foi um grande prazer. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo, a toda a equipe, ao Benoit, a Antonella, a Dorothée, as tradutores também, especialmente, a todo mundo que veio aqui nos prestigiar. A gente te agradece muito. Querida, eu tenho duas informações super importantes para transmitir. Primeira coisa, eu falei, tenho uma formação no IP, 2 anos, você professora, tem outros professores maravilhosos, e a gente já abriu as matrículas. Tem a possibilidade de se inscrever, então, quem tem um interesse para conhecer essa formação, tem um link lá no bate-papo, e caso você tenha um interesse com essa formação, você pode ver isso, e a gente vai organizar um encontro em francês, em português, em inglês, em libras, com uma pessoa do Instituto para uma entrevista. Outra informação muito importante, próxima IIP Talks, Geran, você sabe provavelmente disso, vai ser o dia 3 de junho com o nosso querido Marcelo, que é psicanalista e que também é o responsável no IIP de toda a parte acessibilidade. E essa dimensão da acessibilidade está no coração das nossas preocupações, do nosso cuidado, e então ele vai falar de psicanálise e de língua de sinais. Vai ser, sem dúvida, muito interessante. Antonella, muito obrigado, querida. E muito obrigado a todos os tradutores. Mais uma vez, muito obrigado, Dorothée e Gabo, desse trabalho incrível que foi feito. E, Helena, agradeço do fundo do coração da sua presença e dessa apresentação sua, que, igual sempre, foi muito interessante. Muito obrigado a todo mundo. Eu acho que a gente pode fechar assim. E boa noite ou bom dia, em função de onde você está nesse mundo. Bye bye e até breve.